pessoal! Hoje eu gostaria de falar para vocês sobre esse pequeno livro de Fyodor Dostoiévski, Gente Pobre. Esse foi o primeiro livro escrito por Dostoiévski, que é um autor russo, quando ele tinha apenas 24 anos. Eu gostaria de, antes de falar um pouco do livro, esclarecer uma questão sobre a guerra na Rússia, né? Não é porque nós discordamos da guerra da Rússia que nós vamos deixar de ler autores russos. Na verdade, eu acredito que é o contrário, pois se Dostoiévski vivesse hoje, com certeza ele seria contrário à guerra e às decisões do seu líder maior. Então, na verdade, é importante que a gente conheça um pouco da cultura russa através da literatura russa, que é bastante apreciada no mundo todo. Esse aqui, e quem não conhece Dostoiévski, então essa aqui é uma excelente dica para começar a leitura, pois a maior parte dos livros mais conhecidos de Dostoiévski são livros bastante extensos, e esse aqui é uma leitura super rápida, são apenas 159 páginas, que foram traduzidas diretamente da língua russa para o português. Então ficou muito boa essa edição, além de ter um valor bastante acessível em vários sites na internet. Então, falando um pouco sobre a história desse livro, esse pode ser classificado como um romance epistolar. O que seria isso? É um romance contado através de cartas entre os dois personagens principais que aparecem nessa pequena história. Esses dois personagens, então, é um senhor que tem 50 e poucos anos, que é funcionário público, mas um funcionário público do baixo escalão, que recebe um salário bastante miserável. Então, muitas vezes o salário dele mal dá para suas despesas pessoais, como pagar o aluguel, comprar as roupas que ele precisa, e aí ele passa muitas vezes vergonha, porque as suas roupas já estão velhas, surradas, e ele não tem como comprar novas. As botas também, né, estragam e ele não tem como trocar. E aí a gente pode pensar no frio da Rússia, né, que muitas vezes as roupas precisam, além de ser bem apresentadas, ser de boa qualidade, pois senão você não suporta o frio da Rússia. A segunda personagem, então, é uma jovem, órfã de pai e mãe, que vive com uma senhora um pouco mais velha que ela e que também precisa custear suas despesas com parcos recursos que ela consegue arrecadar com seu trabalho de costura e bordado. Então, através das cartas, que são bastante frequentes, 2 ou 3 cartas por semana, nós podemos ter acesso então a todo o enredo dessa história. Eles se encontram também pessoalmente, normalmente ele vai até a casa dela, mas tudo que é contado no livro, na história, é através das cartas. No início da história, a gente fica pensando até que é um caso de amor romântico, que eles seriam uma espécie de namorados ou amigos coloridos, como muitas vezes nós dizemos, né? Mas, na verdade, ele é bastante, depois que a gente percebe que ele é bastante mais velho que ela, e ele é uma espécie de protetor dela. Muitas vezes, mesmo com os parcos recursos que ele recebe, ele muitas vezes ajuda ela. Ela conta para ele toda a história de como ela foi cair na miséria, né? Que o pai acabou morrendo muito cedo, a mãe acabou ficando à mercê de uma parente distante, que na verdade, ao invés de ajudá-las, acabou explorando e tirou as propriedades, as poucas propriedades que elas tinham. Então, quando a mãe também morre, ela fica por conta da caridade de outras pessoas e da necessidade de trabalhar, recebendo um valor bastante pequeno para que ela pudesse realmente ter qualidade de vida. Então, muitas vezes ela adoece porque não pode se alimentar direito, porque não tem como se proteger do frio de forma adequada. Ela adoece e muitas vezes esse amigo, então, a ajuda com recursos, ou então manda alguns mimos para ela, um bombom, algum presentinho, alguma fita, alguma coisa que ela poderia gostar e ficar mais alegre. Então, a história é muito bonita, muito doce, muito romântica às vezes, mas ao mesmo tempo mostra bastante como que era a realidade das pessoas pobres na Rússia.
Então, na verdade, esse é o estilo do Dostoiévski, né, de mostrar como que as pessoas pobres viviam, como que elas faziam para poder sobreviver e manter um pouco da dignidade e da honra que elas valorizavam muito, porque muitas vezes, o próprio personagem, né, funcionário público, ele diz que outras pessoas olham para os pobres achando que eles não se preocupam com a dignidade e com a honra. E na verdade isso é muito errado, porque os pobres são caprichosos, os pobres são preocupados com a sua aparência, com a sua dignidade e também têm desejos individuais e características próprias que eles valorizam muito. Então, na verdade, os pobres não estão apenas atrás de sobrevivência material, mas eles têm outros desejos que outras pessoas também têm, e a sua individualidade, e isso precisa ser respeitado. Então, nesse livro, através dos diálogos, através das cartas, a gente pode conhecer alguns outros autores russos que são precursores, são considerados muitas vezes precursores de Dostoiévski, e que deixa a história ainda mais interessante, porque a gente fica curioso para conhecer também esses romances ou esses contos que são mencionados e conhecer um pouco mais então da literatura russa. A história denuncia também o que acontece muitas vezes nos lugares ainda mais pobres do que esse lugar onde o funcionário e a sua amiga moram, que são lugares onde existe uma verdadeira mendicância, onde algumas mães ou pais exploram os próprios filhos para que esses filhos saíssem a pedir pela cidade. Então, essa exploração que a gente vê muitas vezes nos países mais pobres, inclusive no Brasil, né, a miséria que existia no passado e que hoje, por conta das políticas sociais, foi um pouco amenizada, e também por conta do Estatuto da Criança e do Adolescente, que protege então as crianças para que os pais não obriguem mais as crianças a pedir nas grandes cidades. Isso acontecia também na Rússia. Então, a Rússia é um país grande, rico em recursos, mas a desigualdade social e a pobreza também são muito grandes. Então, isso existia também na Rússia da época de Dostoiévski, de crianças, de pais que colocavam os seus filhos para pedir, para que exploravam os seus filhos como mendicantes, né? Então, ele denuncia isso nesse livro, além de outras humilhações que os pobres passam também, de muitas vezes assim ter que pedir ajuda, né? E eles sentem vergonha de ter que pedir ajuda, de ter que pedir um empréstimo, são explorados às vezes por agiotas e sentem muita vergonha por causa das suas roupas rasgadas, as suas botas furadas e não tem como comprar novas, né? Então são várias coisas assim do dia a dia das pessoas pobres que o Dostoiévski consegue colocar dentro dessas cartas, né? Dentro dessa conversa que ocorre através dessas cartas entre esses dois personagens. Então, apesar de a história ser toda contada através das cartas entre apenas dois personagens, aparecem vários outros personagens coadjuvantes aqui e que mostram muitas coisas que ocorriam nessa época, então, na Rússia. Então, eu acredito que essa história serve bastante para a gente refletir sobre a realidade, né, sobre a sociedade e para conhecer, então, um pouco também sobre a cultura russa, sobre a literatura russa e questionar também essa desigualdade e poder se posicionar de alguma forma. Se você já leu essa história, se você tem interesse por autores russos e gostaria de comentar alguma coisa, fique à vontade para comentar, para curtir ou para compartilhar esse vídeo. E até a próxima, pessoal!